Olá, gente, tudo bem? Eu sou Fátima Reis, do Empreendedores do Brasil Podcast. Estou aqui gravando mais uma temporada e o nosso projeto tem a missão de apresentar empreendedores que fazem diferença no Brasil e no mundo. E minha convidada de hoje é uma pedagoga, né? Ela tem especializações em, vamos lá, gente, devagar, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, e ela também é especialista em direito educacional. Então, você que pensa em abrir sua escola, ela é a pessoa certa. Ela é criadora da metodologia Personal Student, uma coisa que está realmente... Ela é pioneira, tá, gente? Ela vai trazer os diferenciais desse negócio que tem impactado a vida de jovens. E ela é a diretora da Direcionar. A minha convidada de hoje é Ismênia Faria. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta aqui para esse bate-papo com Ismênia Faria, ela que é diretora, né, CEO da Direcionar, um projeto lindo que ela tem feito com jovens do Brasil inteiro. Presencial, as pessoas só vão ter a presença dela só aqui em São Paulo, capital, mas online, você que está fora do Brasil também, além do Brasil inteiro, pode ter aí a professora Ismênia cuidando do seu filho, né, nos estudos. Esse programa é apoiado pela Editora Gente, que completou lá no mês de maio 40 anos, né? A gente é muito feliz com essa parceria. E também tem o apoio da Civoplay Comunicação e Marketing. Então, vamos lá? Que prazer ter aqui a professora Ismênia, queridíssima. E eu já gostaria de saber de você, assim, por que você escolheu a pedagogia para a construção da sua carreira? Ai, Fátima, em primeiro lugar, é um prazer, o prazer é todo meu estar aqui com você hoje. E a minha escolha, né, na pedagogia, na verdade, ela começou com uma paixão, e essa paixão, ela veio por conta dos professores que eu tive. Eu fui uma criança com dificuldade de aprendizagem, muita, e eu tive professores que pegaram pela minha mão, e aí, é aí que está o X da questão na minha vida, né? Eles não passaram para mim só conhecimento, eles passaram a paixão deles. Olha que né? Porque primeiro a gente precisa ter paixão pelo que a gente faz. Perfeito. E aí, não só o conhecimento, mas como foi assim que aconteceu. Então, os seus professores foram inspiração para você. Inspiração. Isso é importante, né? Acho que qualquer segmento. Qualquer segmento. Eu, como comunicadora, a minha inspiração, muitos sabem que foi Silvio Santos e Hebe Camargo. Então, são referências, né? Então, é interessante você ter uma pessoa que te inspire, mas você também tem que correr atrás, né? Sim. Em buscar estudar. Exatamente. E professores, eles têm uma força, né? É sensacional isso. É muito importante na vida de qualquer pessoa. E da criança que está iniciando, jovem, isso faz diferença total. Assim, hoje o mercado do professor, que é uma pessoa que eu valorizo demais. Eu aprendi com a minha mãe que professor é extensão de casa. Então, assim, deve ser respeitado como um tio. Sim. Né? Então, assim, quais os desafios mais comuns que você encontra ou encontrou, né, quando você era professora lá atrás, porque depois você abriu seu colégio, que você vai falar um pouquinho sobre isso também, mas quais são os maiores desafios que um professor passa numa escola? Porque você já veio da escola pública, você ensinou na escola pública e criou uma escola privada. Quais são os desafios dos dois mundos? Olha, quando eu iniciei e estava em sala de aula, né, porque eu fui professora de chão de sala de aula, eu estive lá dentro. E isso lá por volta dos anos 90, né? Sim. A dificuldade que eu tive lá não é diferente da que está tendo hoje, né? Que é justamente, primeiro a questão da valorização do professor, não é só, eu estou falando de monetário, não. Estou falando do que é visto, como que é visto um professor. Hoje você falar que você é um professor, você já... né? As pessoas já te olham meio assim. Que coisa, e né? isso foi passado para os alunos, né? Eles sentem isso também. Então, hoje, a dificuldade é este aluno entender que ele precisa desse professor. Então, essa é uma das grandes dificuldades que eu encontrei. Nossa. E que ainda os meus colegas encontram até hoje, né? Já quando você criou a sua própria escola, você já mudou? Sim, eu já tinha isso em mente, porque eu já tinha passado, sentido na pele. Sim. E aí, foi quando eu mudei também. Dentro da metodologia que eu criei, eu já coloquei isso também. Porque isso, na verdade, estava em mim, né? Como aluna, a necessidade que eu tive como aluna, eu senti na pele e coloquei isso em prática na sua escola. prática.
Exatamente. E que na verdade, essa metodologia, na verdade, é esse amor, né? Estar próximo, né? Do aluno, poder entendê-lo. Então, isso faz uma diferença, Muito né? grande, né? Muito. Então, os desafios realmente é os alunos entenderem a importância do professor. Entenderem. Que apesar de toda a tecnologia, né? Que hoje se encontra, mas não vai poder ser substituído, né? Sim. Aí eu já vou entrar numa outra pergunta interessante, que para você que está querendo abrir uma escola, eu queria que você trouxesse muito essa sua experiência e orientação. Uhum. Porque você também é consultora. Sim. Para abrir um colégio, precisa de uma pedagoga para assinar isso diante do MEC, não é isso? Sim. Qual é o processo de abertura de uma escola hoje? Primeiro, quando você vai abrir uma escola, você tem o regimento que a escola precisa criar, né? Tem uma legislação a ser seguida, tem muita coisa que se você vê a questão do prédio, né? Edificações, e aí, para que a diretoria de ensino, né, possa te autorizar, você tem que seguir isso daí. Se você não segue, você na hora da documentação vai faltar e você não vai poder abrir seu colégio. Mas né? a gente sabe que existem colégios abertos. E hoje eu sou procurada muito por isso, né? Sim. Quando a pessoa vem e te procura, antes de mais nada, eu até falo, quando a pessoa fala, eu quero montar um colégio. Ok. Mas eu já tenho um espaço. Eu já falo, meu Deus, isso eu não acho bom. Sabe? Eu dei uma casa. Porque, às vezes, aquela edificação, ela não está apropriada, né? Tamanho de corredor, escadas, tem uma série de coisas. E aí, você vai ter que fazer umas modificações. Se tudo bem para você, não tem problema. Mas existem muitas pessoas que falam, não, eu não vou fazer mudança nenhuma. Claro que quando vem me procurar, não tem outra escolha, né? Porque se fala que não vai fazer mudança, fala, então eu não vou nem entrar. Nem vou nem assinar. Porque não vai passar. Mas é lógico que a gente sabe que tem pessoas que acabam fazendo de uma forma que não está correto, ilegal, essa é a palavra, e tá aí no mercado, né? Mas é um risco, né? Tanto para quem está empreendendo, quanto para o teu filho, porque se você está numa escola que ela não é autorizada, legalizada, aquilo que você fez lá durante aquele tempo pode nem valer, pode até implicar no teu diploma. E detalhe, isso acontece tanto para quem é ensino fundamental, ginásio, como faculdade, né? Sim, quando a gente fala em educação, tem para todas as etapas, né? Uma universidade, por exemplo, ela precisa dos mestres. Isso até tem caído muito, né? Infelizmente, porque você precisa ter mestres e professores. Hoje, eles estão até assim, infelizmente, pegando mais pessoas que têm, às vezes, só uma pós-graduação e tem lá uns 2 mestres para constar. Mas né? Hoje não é mais obrigatório ter metade mestre e metade especialização. Tendo 2 mestres já resolve. Assim, quando você leva isso ao pé da letra, né? Realmente não seria o correto. Sim. Mas existem, né? Os caminhos. Sim, infelizmente. Mas, assim, é bom a gente trazer isso, porque, assim, quando você fala de criança, especialmente, creches, né? Sim. Algo precioso que você tem lá, que é seu filho. Imagina você botar um filho Sim. numa escola que tem um prédio que pode cair. Exatamente. Não, isso tem muita coisa. Existe isso? Existe. De escola cair parede? Assim, você vê que na edificação, que tem coisa lá que não tá legal. Aí, às vezes, passa uma tintinha lá, tal, entendeu? Um piso sobe. E, assim, uma criança, quem tem filho pequeno sabe disso, às vezes a criança tropeça no vento e ela se machuca. Sim. Né? Então, assim, a gente sabe que pode acontecer alguma coisa assim. Sim. Mas se você tem lá uma parede meio torta, e você sabe que ela tá E que ela pode cair? E que ela pode cair, é melhor você não ter, né? Resolver mais esse caro, problema. eu acho que é mais caro alguém morrer. Isso é o mínimo, né? Que você... E hoje, por exemplo, uma coisa também, Fátima, que acontece muito, é que alguns casos se preocupam mais com a parte de estrutura, infraestrutura. Ai, tá tudo lindo. Só que a parte mesmo, tá a maquiagem ali, entendeu? Tá. Né? E não é isso, né? A gente tá lidando com vidas, né? Mas a docência, eles têm tido cuidado na seleção de professores adequados? Tudo isso envolve, né? Tudo isso envolve. Eu não vou dizer, e graças a Deus não temos casos que acontecem de pessoas que não estão muito adequadas, enfim, porque isso envolve, né? O valor da hora-aula e tudo mais. Sim. Mas a gente
tem muitas pessoas fazendo trabalhos muito sérios. Legal. Né? E isso é um diferencial grande, porque não é Coisa. só com relação à formação, mas também com relação àquela pessoa ter realmente saber que aquele trabalho dela, ela precisa ter um bom entendimento do que ela faz, né? E esse educador, esse diretor, né, que é a pessoa do cume ali, o mais importante, ela tem que ter essa consciência de que os professores precisam ter uma boa formação. Então, no geral, graças a Deus, temos, né, bons professores. Bons professores. Isso é bom. Mas assim, eu não tenho filho e não vou ter mais, porque eu já passei da idade. Mas assim, uma pessoa que fala assim, eu tenho meus filhos e vou na escola, o que ele precisa saber? Que certificação ele precisa saber que aquela escola é adequada para o filho? Alvará, como é? Olha, eu tenho uma filha de 24 anos, né? E quando eu fui colocá-la na escola, nessa época eu não estava com escola. Então, eu fui colocar ela numa escola perto da nossa casa. E aí, quando eu cheguei lá, né, eu vi toda a estrutura, porque a escola, a primeira coisa que faz é te mostrar o ambiente, né? Claro. Para te mostrar que temos. Conquistar. Isso. Mas depois, a hora que a gente sentou, eu falei, posso ver o regimento? Né? Isso, aí a coordenadora já me olhou e falou, ela já sabia que eu não tinha me apresentado como como professor. Não, aí só que ela já entendeu que aquilo é uma pergunta que pais normais não fazem, né? Então, assim, e um regimento, que é a identidade da escola, não é algo que todo mundo tem o direito de ver. Sim. E de consultar. Se possível, ele é posto nos sites da escola, ele é colocado ali para que a pessoa possa ter acesso, mas assim, ali você vai ver quais são as coisas que realmente foram autorizadas, né? E é de direito e fato, né? Perfeito, é bom eu trazer isso. Mas olha que legal, gente, além de ela orientar empreendedores a abrir o seu negócio, sua escola, sua faculdade, ela também cuida do professor que saiu da faculdade e não sabe para que lado andar, como criar uma aula de verdade na prática, porque a faculdade, ela nem sempre ensina na prática a profissão. Então, é você, formado, que tem que buscar. Né? Eu sei que eu fiz administração e a gente muita coisa não aprende lá. Eu fui mais na lida mesmo como empresária. Então, assim, nos conte como é esse processo de uma pessoa procurar professor Ismênia para ser a mentora, para que ele seja uma boa professora. Isso é principalmente com relação aos professores que têm a consciência que eu te falei, né? Ele está dentro da escola, ele vê que ele precisa sempre estar se atualizando, né? Porque é que nem um médico, né? Teve lá a formação e tudo mais, aquele tempo enorme de estudo, mas toda hora está mudando. Então, se eu não buscar, né, me transformar, melhorar o meu conhecimento, eu não vou conseguir acompanhar os alunos, né? Cada fase vem um aluno diferente, um tempo diferente, conhecimentos diferentes, crianças que aprendem mais rápido, menos rápido, e por quê? E a faculdade, ela é a parte da teoria, você vai aprender mesmo na prática. E quando você, às vezes, erra, né? E você tem uma máxima que diz, né? O médico mata um, professores matam muitos. Então, é verdade, porque você está numa sala de aula, você tem um monte de gente ali. E aí, não tem menos de 10 alunos, né? Não. Então, assim, a escola tem que ter essa consciência de trazer sempre uma capacitação para professores. Legal. Mas isso não tem que ficar só na escola. Porque eu vejo vários modos, Fátima. Legal. A escola traz a capacitação e, às vezes, o professor não quer. Né? A escola não traz capacitação e esse professor procura. Então, eu tenho professores que me procuram e tiram do seu próprio bolso essa capacitação. E os que não procuram de jeito nenhum, às vezes falam, eu não vou procurar porque eu não vou me capacitar mais para a escola. Mas não é para a escola, é para você. Exatamente. O teu conhecimento você vai levar para qualquer lugar. Exatamente. Né? Então, assim, eu tenho professores que me procuram, que eu faço a mentoria, coordenadores, diretores. Então, é bacana. Não, isso é muito bom. E a professora Ismênia já está nesse mercado quase o tempo aí da editora gente. Então, é assim, é uma pessoa que é apaixonado pelo que ela faz. E isso que é o mais interessante num profissional. Você encontrar alguém que vai lhe orientar, mas é apaixonado pelo que faz. Então, você vai passar, como seus professores passaram, para esses professores que vão estar entrando no mercado, que acham que, vai ser fácil. Não é nada, nem o mercado é fácil, né?
E quando a gente está começando, tudo é mais difícil, porque você vai criar aquela confiança Sim, com o dono da escola, com os pais. sim. Então, isso tudo é uma construção de reputação. O slogan da minha empresa é direcionar sonhos é a minha paixão. Pois é. É exatamente isso. E a gente fica, assim, muito feliz, né? Quando eu conheci a professora Ismênia, eu disse assim, é muito bom trazer perto da gente, para perto da gente, pessoas que amam o que fazem, né? Porque quando a gente não ama, a gente desiste logo. E vou dizer, mesmo que a gente ama, não vou dizer que não tem aquele momento que a gente, ai, gente, será que é isso? Será que dá certo? Sim. Porque você vai tanto batendo em faca, né? Sim, Muito, dificuldades. mas, tipo assim, se você não gosta, dificilmente você vai prosseguir, né? E se você não se... como é que fala? Não quer prosseguir em nada, tem que procurar uma terapia, porque você tem talento para alguma coisa. Sim. Isso aí é fato e notório. Graças a Deus. Deus deu um para cada. E dificilmente você só tem um, tá? É buscar esse autoconhecimento, né? Para poder descobrir esses talentos. Então, assim, você falou de avanços que tem tido na educação. O que você viu de mais recente, de inovação dentro do Ministério da Educação, que traz hoje para as escolas, para os professores? Tem? Olha, quando a gente fala, né, em Ministério da Educação, a gente está bem lá em cima, né? Uhum. E as coisas que vão acontecendo lá em cima, até chegar na escola, demora bastante, né? Mas, assim, uma coisa que hoje é fato, a tecnologia, ela está aí, não nega, né? E ela é um meio, uma ferramenta que a gente utiliza para melhorar. Só que ela não é somente isso. Alguns até dizem da questão, vai ser substituído pelo professor e tudo mais. Não, de forma nenhuma, né? Então, hoje, essa tecnologia que nós temos, se a gente conseguir levar para a sala de aula, utilizá-la da forma adequada, ela é um ganho muito grande. Muito grande. Né? Mas se a gente olha para a escola pública, ainda falta bastante, né? Para que eles consigam isso. Então, por exemplo, a inteligência artificial, nossa, ela é muito bacana de ser utilizada, mas, porém, precisa ser, primeiro, antes da gente utilizar aquela ferramenta, a gente precisa conhecer quais são as coisas boas que nos trarão, mas também quais são as coisas que podem não ser adequadas, né? Sim. Eu lembro que eu fiz um projeto uma vez numa escola que a gente foi uma mostra cultural e o tema era tecnologia sustentável. E a pergunta era, será que toda essa imensidão, esse avanço, nós vamos conseguir sustentar isso como humanos? Perfeito. E aí, qual foi a discussão? Então, a discussão foi essa. E assim, o pessoal estava mais meio a meio ou gente mais... Não, foi quando a gente parou, de fato, todo mundo para pensar que realmente, por exemplo, o que acontece hoje, que tem sido muito falado, as telas para as crianças. Qual é o tempo de tela que essa criança fica? Sim. Ela fica o tempo todo. Os adolescentes, por exemplo, que estudam de manhã, você pode contar que na primeira aula a maioria está caindo de sono, porque não tem um horário para dormir, fica a noite inteira no celular e joga, quer dizer... Não tem limite, né? Não tem limite. Então, isso não é uma tecnologia sustentável. E não é só a escola que tem que ver, isso também está lá dentro da família. Por favor, e essa orientação eu também passo para os pais. Isso é muito legal. Então, na época dessa discussão, todo mundo parou para pensar um pouco, né? Inclusive dentro da escola. Então, ficou muito melhor, né? Até a própria sala de aula, porque assim, a gente ainda precisa do livro, sabe? É melhor que a gente se centrar melhor ali. Verdade. Né? Então... tem que sustentar. Isso é muito legal, porque assim, eu concordo com a professora Ismênia, nada vai substituir o ser humano. E eu acho assim, a inteligência artificial, ela ajuda, ela é importante, ela agiliza muito o trabalho. Sim. Mas nada substituirá a experiência. Não, nada. Ainda bem, graças a Deus, né? E o amor, né, Fátima? Por favor. Porque o próprio nome diz artificial, né? Então, o amor, ele não é artificial, ele não tem como ser, né? E precisa-se, né? Sim. As pessoas precisam. Ainda bem que a gente nasceu para viver realmente no coletivo, né? É verdade. Apesar de ter pessoas que gostam de ficar mais isolada, mas procure, porque a gente existe para viver com outras pessoas, né? Então, eu vou trazer para vocês uma indicação do nosso grande parceiro Editora Gente, que é o livro A Revolução do Propósito. Aí tem Desperte para a sua razão de ser, impulsione sua carreira e construa prosperidade com significado. Muito legal. Esse livro, ele é de Kiko Kislansky.
Desculpa, Kiko, seu sobrenome é difícil, mas super recomendo a leitura, muito bacana. A editora, a gente realmente tem trazido best-seller aí de grandes escritores, né, que são empresários, que são professores, né, que trazem suas experiências e têm ajudado muitas vidas através do livro. Então, super recomendo. E para a gente falar um pouquinho mais sobre o Personal Student, a gente fala no intervalo. Então, segue a vinheta aí e a gente volta já. Olá, gente, estamos de volta aqui num bate-papo maravilhoso com Ismênia Faria, a professora queridinha de São Paulo. Então, você que quer ter o seu filho bem orientado com uma pessoa que tem valores, né, e metodologia, vá conhecer a professora Ismênia. Professora, me conte, essa questão do... Você é pioneira nesse mercado. Quando fala assim, da banca, não, o negócio é outro nível, gente. Então, eu queria que você nos trouxesse o papel da professora Ismênia na vida dos alunos, né? Eu já vi alguns modelos aí, de alunos, né? Exemplos de alunos que falam quanto é amado e cuidado por essa professora que não só ensina a matemática, o português, mas sim como pessoa, né? Valores para aquela pessoa, porque você vai conhecer os pais. Então, nos conte aí por que esse projeto. Olha, Fátima, o projeto Personal Student, ele foi criado a partir daquilo que eu vi dentro da escola. Então, eu digo que hoje eu mudei do outro lado da mesa, porque eu, enquanto coordenadora, diretora, mantenedora de um colégio, eu tinha os pais do outro lado, né, buscando mostrar, olha, o seu filho tem dificuldade em tal coisa, vamos buscar, vamos procurar aí uma ajuda. A primeira coisa que eu fazia... antes de mostrar as notas e ver que ele não estava bem, ele falou, olha, a nota não está muito boa aqui, porque não está fazendo lição de casa, não está fazendo trabalho, acho que muita gente já viveu isso, né, tipo, a hora do fantástico é a hora que o cara vai dizer que ele tem um trabalho para entregar, a mãe pergunta, mas é para quando? Para amanhã. E o professor deu há 30 dias atrás, né? Aí é para sentar e para chorar. Mas, enfim, acontece nas melhores famílias, né? E aí eu indicava, né, alguns profissionais, tal, mas os pais saíam, né, às vezes buscando um profissional, e só que para aquela criança às vezes não estava adequado. E aí eu fui estudando isso, fui procurando ver o que era. Quando finalmente eu quis sair, hoje eu não estou mais dentro de uma instituição, né, dirigindo uma instituição, mas eu tenho a direcionar. Eu procurei ver o que aquela criança precisa. E aí, quando eu falo aquela criança, vem a Ismênia criança, que eu me via, e o que eu buscava. O que era que eu tinha que transpor aquela barreira para que o meu professor pudesse me ajudar. E eu tinha o quê? O medo de ser criticada, de falar. Então, hoje, a primeira... De errar, né? De errar, principalmente. E a primeira coisa que eu faço com qualquer pessoa que eu vou lidar é saber quem ela é. Quem é você, Fátima? O que você gosta? Né? E eles vão entregando ali. Então, assim, um exemplo. Hoje em dia, os adolescentes estão aí no dorama, no TikTok. Então, eu falo, você gosta? Então, vamos combinar uma coisa? Antes de a gente falar aqui da questão da matemática, deixa aqui, ó, o livro. O que você gosta de fazer? Eu gosto disso. Eu falei, então, eu não sei isso daí que você sabe fazer. O TikTok, a dancinha. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver muita coisa ali falando, meu Deus, o que ela tá fazendo, né? Na verdade, eu tô entrando no mundo deles. E aí, quando eu passo a entrar no mundo deles e eles me ensinarem alguma coisa, a conexão, ela é feita. Perfeito. E aí, quando você tem conexão, você não precisa ter medo. Né? E aí a gente consegue entrar depois nas questões ali que a criança veio buscar, que é aquele conhecimento, mas a gente se conectou. Então, jamais eu vou começar um trabalho sem fazer o quê? Levantar a tua autoestima. Porque aquela criança veio ali, por mais que ela seja sorridente, ela mostra para os pais que ela não está nem aí, ela está assim. Né? Às vezes até um pedido de socorro de uma outra forma. Perfeito. Então, quando ela se conecta com você, quando você levanta essa autoestima, as coisas elas explodem de uma forma tão gostosa, né? E aquilo, e mostrar para eles, principalmente, falar, olha, meus amores, estudar é necessário, você não tem como fugir disso, você precisa disso. Só que não precisa ser chato.
né? Não precisa ser você ficar trancado o dia inteiro num quarto, enfim. Eu até inventei, né, um verbo que é o sofazando, né? O sofazando, eles chegam, né, em casa depois da aula, joga a mochila no sofá, almoça e dorme, fica sofazando lá. Só mais tarde que eles vão fazer a tarefa e quando fazem, né? Então sai daquele jeito torto. Então quando ele começa a colocar as coisas nas suas caixinhas, às vezes não é nem uma dificuldade, é só uma organização que ele precisa. Perfeito. E aí, isso para mim é o pulo do gato. Que trabalho lindo, Pro. E é bom compartilhar isso, porque assim, é como você falou, muitas crianças estão pedindo socorro e às vezes o pai e a mãe não sabem o que fazer, né? É só parar para ouvir e fazer. E muitos pais hoje não têm muito tempo, mas é importante tirar um tempo para os seus filhos. Eu, mesmo não sendo mãe, eu sou irmã, né? Eu tenho um irmão que hoje já é um homem, mas já foi criança, né? Que a diferença é eu com meu irmão caçula é de 9 anos. É claro que minha irmã, né? Deixa eu falar aqui, minha irmã mais velha, porque eu sou do meio, ela, na fase criança dele, ela cuidava mais dele. Então, eu era bem brincalhona. Então, eu aproveitei bastante a minha infância. Isso é muito importante para a criança. Muito. Mas eu tenho sobrinhos, tenho afilhados, tenho sobrinhos postiços, que são os filhos das amigas. Então, assim, a gente tem um sentimento materno. A mulher tem por natureza. Eu acredito, mesmo não saindo da barriga, a gente sente por aquela pessoa, aquele cuidado, a preocupação, graças a Deus. E olha, Fátima, e o personal student, né? O próprio nome já diz, né? O que é o personal, né? Pois é justamente, eu me inspirei, né? Copiei, sei lá, não, me inspirei, vamos dizer, ficar mais bonita. Num personal trainer. Porque hoje as pessoas querem, né? Eu preciso fazer uma atividade física, mas eu não consigo sozinho, preciso de uma orientação. Se o personal trainer não vier me buscar na cama, eu não vou. Tem gente que é assim. Fazer. Então, como personal student, eu cuido na totalidade desse aluno. Né? Porque os pais hoje precisam trabalhar, todo mundo, pai, mãe. E esse aluno fica, às vezes, sozinhos. Quando eu digo sozinho, não é sozinho em casa. Tem aí uma secretária do lar que está junto, uma avó, né? Alguém que... Mas a pessoa só está ali. E ele está perdido, ele está sozinho. Então, quando chega em casa, os pais, aí, eu não fiz a lição de casa, não sei fazer. Então, hoje eu cuido na totalidade desse aluno. Eu tenho no meu telefone, converso com a escola, com os pais, isso é tudo acordado. Perfeito, né? Então, vem para mim o que é que ele tem que fazer na escola, o trabalho. Então, vamos supor, se a Fátima fosse a minha aluna, eu falaria, Fátima, entrou aqui hoje, vai ter um trabalho de geografia, né? Para entregar no dia 20. Ele já me olha e fala, ué, como é que você sabe? Eu falei, lembra? E é tudo assim, viu? Eles sabem que eu vejo. Sabe tudo. Então, e os pais autorizam, né? Sim, muito sim. Legal. É para entregar no dia 20. Tudo bem, tá tudo certo. Não, tá tudo bem, tranquilo, pode deixar comigo. Ok, não precisa de ajuda? Não precisa de ajuda. Falei, ok, mas vamos fazer o seguinte, no dia 10, você vai entregar para mim. Porque aí a gente já garante, né, que o dia 20 já vai estar pronto. Perfeito. E o processo desse meio aí, se você precisar de ajuda, você me pede. Eu sei que eles não vão pedir. Então, cada encontro que eu tenho na semana com esse aluno, uma vez ou 2 vezes na semana, ele vai me mostrando a etapa desse projeto. Perfeito. E aí não tem como ele fugir. Não, gente, E aí ele entrega, então passa a fazer lição de casa, passa a fazer os trabalhos, estudar para as avaliações. Com alegria. Com alegria. Os meus alunos estudam 1 semana antes para a prova. Isso é muito e bom. Aí na semana da prova a gente só bate para ver um dia antes o que é. Então, legal. Assim, eu brinco, né? Que parece que é uma mágica, começa a melhorar a nota, começa a melhorar o rendimento. Mas não é mágica, né? Não é mágica, é uma método. atenção. Ontem mesmo, eu tive 2 alunos que estavam comigo, terminamos a aula e eu dei uma carona, porque eu faço isso também. Vou dar uma carona. Aí a gente passou assim... Ai, tava com vontade de comer um churrasco, alguma coisa. Falei, mas não tem como a gente entrar na churrascaria 1 hora dessa, nem a pau, né? Mas aí tem um lugar que vende um churrasquinho gostoso, a gente parou, comeu. Eles ficaram felizes, colocaram lá dentro. Falaram, a gente pode ouvir uma música? Eu conheço várias músicas que eles escutam, né? Agora, no momento, aqui é proibido, mas enfim. Mas é essa conexão. Muito legal. Então, assim, quando passa a ter um trabalho de personal...
Isso melhora. E não é só naquele dia que ele vem, Sim, na semana, uma são todos os vez, dias. duas. Se, por exemplo, terça e quinta, por exemplo, você vem para mim, né, eu tenho o dia que você está marcado para a gente estudar junto, para eu te dar essa aula ou com algum outro da minha equipe. Sim. Se não é naquele dia, mas você está em casa, eu tive uma dúvida, você vai ligar para direcionar, ou eu ou alguém da minha equipe vai te atender. Então, você tem um suporte grande. Outra coisa que isso pega Sim. muito, a escola, às vezes, marca uma reunião de pais, e os pais não conseguem ir naquele dia, naquele horário. Aí combina com né? você para você ir, Então, ou sua equipe. eu vou. Né? você Eu mesmo. vou Legal. junto, ou eu vou separado. Essa Legal. semana mesmo, teve uma segunda-feira, eu fui. Depois eu faço um relatório para essa família do que foi. Legal. Então, assim, é um acompanhamento, né? Nossa, os pais que não têm tempo, é a melhor coisa para a professora ir, né? Exatamente. Então, Você tem algum... Porque assim, eu já vi alunas suas, né, que estavam tirando nota baixa, tirou 8,5, Sim. tirou 9. Uhum. Os pais ficam ainda mais felizes de ver o filho e a filha engajada em estudar. Isso é muito bom. verdade. Mas tem um caso, assim, que não precisa citar nome, claro, Certo. que foi... que chamou a sua atenção, que foi assim... essa aqui não tem jeito. E vocês, acreditando na metodologia, sabem que vai ter jeito. Que, assim, chamou a atenção dos pais. Nossa, eu não pensei que isso ia funcionar tanto pro meu filho. Tem alguma história? Olha, eu tenho um caso que eu digo assim... Eu tenho vários cases de sucesso, vamos dizer assim, Isso né? é bom. Mas um caso que eu guardo assim... Eu digo que todos os meus alunos estão guardados no meu coração, né? Acredito. E aí são mais de 30 anos, você imagina, é bem grande o coração da Pro. Mas eu tive um em específico de uma família que me procurou. Sim. Que o sonho do menino era estudar numa escola particular. E era uma escola particular de alto padrão em São Paulo. E ele não tinha condição, a família não tinha condição, porque ele estudava, inclusive, numa escola pública, mas ele tinha o sonho de estudar nessa escola porque o pai havia estudado. Então, na época, era outra coisa, o pai conseguiu. Mas isso veio até depois da pandemia, então muita gente perdeu muitas situações, né? E esse garoto ia para o ensino médio. E aí me indicaram, recomendaram para a família, vamos lá, tal. Cheguei lá, eu sempre faço assim uns testes, mas não é que sempre faz um teste. A gente conversando para ver. E aí, deixa eu ver qual é o seu conhecimento, né? E a primeira coisa que eu fiz foi falar... qual é o sujeito dessa oração, por exemplo, né? E ele não sabia nem o que era sujeito. E aí eu pensei, falei... E, na verdade, ele queria entrar na escola porque era uma prova de bolsa, né? Bolsa completa da escola, né? Essa escola é maravilhosa. Nós temos muitos colégios em São Paulo que tem isso, né? Muita gente nem sabe. Legal. E aí eu falei, nossa... E era junho, final de junho. E eu perguntei, quando que vai ser essa avaliação, né? Outubro. Eu falei, nossa, a gente tem pouco tempo para isso. Mas eu falei, vamos. Aí eu olhei no olho dele e falei, você quer? Eu quero, Pro. Mas eu sabia que a defasagem que ele tinha era muito grande. Aí eu peguei toda a documentação da escola, que colocou lá quais eram as coisas a serem estudadas, fiz um planejamento. E aí eu chamei uma pessoa da minha equipe, né, que é o Gabriel Bueno. Aliás, um beijo pro Gabi. O Gabi foi eu fui coordenadora do Gabriel e hoje ele trabalha comigo. Muito bacana. E eu falei, Gabi, a gente tem que pegar esse caso. Sim. Né? E fiz o planejamento. Ele dava aula de matemática e eu dava aula de língua portuguesa. E que eu lembro que chegar na casa do menino e tinha uma parede enorme na casa dele, numa sala. Eu olhei para aquela parede vazia e falei para a mãe, a gente pode usar essa parede? Pode, Pro. Ela me olhou assim. Aí falei para ele, olha, todas as vezes que nós estudarmos, terminou, nós vamos fazer um mapa mental. O que é um mapa mental? A gente vai colocar aqui da nossa cabeça o que a gente lembra que a gente estudou. Terminava, a gente fazia um mapa mental e também a gente pegava uma frase motivacional. Eu sou forte, eu vou conseguir, enfim, ele colocava uma dele e eu colocava a minha. A gente colocava lá e aí a parede foi crescendo. Quando a gente terminou, né, tanto eu fazia quanto o Gabi, a parede ficou enorme. Eu tenho essas fotos, depois eu posso até te mandar. Legal. Nós dois lá. E aí ele foi fazer essa prova. Fátima, era quase que improvável que ele não ia conseguir. Mas no dia, eu lembro bem, porque foi o dia do casamento do meu sobrinho, eu estava lá me arrumando, a mãe me ligou, chorando, e falou, Pro, ele passou. Hoje, eu falo, eu não tenho como não me arrepiar, nesse momento eu estou arrepiada novamente. E a mãe chorando, e eu chorando do outro lado. Hoje ele está no 3º ano já, ele vai se formar esse ano nesse colégio. Gente. Ganhou a bolsa.
Desculpa. Não tem como não se Eu fico emocionar, emocionada porque realmente ele não tinha condições para pagar e era o sonho dele. E a gente conseguiu. E assim, através disso mesmo, sabe? De falar, você vai, você pode. E ele fez a parte dele, né? E é isso. Então, esse é um dos casos, né? Que acontece muito. Muito legal. Tem crianças nas escolas com menos dificuldade até. Sim. Mas se você quiser e você achar um jeito ali, claro, você vai. Vai. Então, não, fantástico. Amei vocês também, né? Compartilhar essa história. A gente fica muito feliz. Com vidas transformadas, né? Vidas transformadas. E a gente agora vai no ping-pong. Então, eu faço uma pergunta e você responde com uma frase ou uma palavra, ok? Ok. Roda a vinheta. Então, estamos de volta aí com o nosso ping-pong. E vamos lá. Qual sua principal qualidade como empreendedora? Criatividade. Sucesso para você é? Sucesso para mim é conseguir chegar nessa questão de alguém chegar e falar assim, ó, cuida aqui do meu filho. E aí eu conseguir fazer com que aquilo se realize. Como aconteceu com esse aluno. Como aconteceu com o meu aluno. Fantástico. Qual a motivação para você continuar empreendendo? A minha motivação sempre vai ser o sorriso que o meu aluno traz, né? E aquela, quando a mãe me procura e fala, ele conseguiu! Essa é a minha motivação. E qual é o seu maior desafio hoje como empresária? O maior desafio justamente é a questão do que a nossa política, Sim, né? Infelizmente é isso. Nós temos uma pesquisa aí, Fátima, de que mais para frente tem muita gente que não está querendo ser professor. Ah, meu pai, é grave, né? Eu faço orientação vocacional também, né? Porque eu também sou coach. E quase ninguém me procura para dizer, olha, minha vocação é pedagogia. Querem até, mas não pensam na questão monetária, é claro. Sim, que isso conta. Claro. Né? Mas esse é o meu desafio. E o que você mais valoriza em sua equipe? O que eu mais valorizo, eu sempre digo para eles assim, olha, vocês podem errar e vem aqui e a gente pode consertar esse caminho. E eu valorizo muito a sinceridade, a entrega que eles também têm. Ontem mesmo eu tive uma mãe me mandando mensagem dizendo, olha, estou muito feliz porque ela tirou 8,5 na prova. Imediatamente eu mandei para a equipe e falei, olha, tá vendo isso aqui? É de vocês, é o trabalho que nós fizemos em conjunto. Muito então legal. Eles também acreditam nisso. A paixão também está neles. Muito bom, né? E para você, o melhor é a caminhada ou a chegada e por quê? Olha, a gente pensa assim às vezes, né? Tem aquela história, a gente precisa aproveitar o caminho e tudo mais. O caminho, eu digo que eu já sei como é que é, né? Cada um tem o seu caminho, óbvio, vai ser mais fácil, mais difícil. Mas a chegada, para mim, é tanto que eu lembro, assim, nas escolas, quando tem formatura, aí o pessoal pensa mais na parte do baile, né? Mas eu amo uma colação de grau. Aquele momento, sabe, que você pega o... Eu me emocionei. Né, o canudo e você entrega e você olha. No meu caso é o da minha mãe, né? Eu recebi da minha mãe. Então, é maravilhoso. Então eu sei, sabe que nem o filho fala, vem comigo, ele tá andando. Essa chegada para mim, quando eu vejo, porque eu acreditava já. Sim, sim. E só que você tem que fazer o outro acreditar. Exato. E quando ele chegou, você fala, você chegou. Aí eu me emocionando de novo, porque de fato... Você vai lembrando das histórias, né? Porque de fato é a chegada. Bacana. E para encerrar nosso bate-papo, que orientação você deixa para aqueles que querem empreender na educação? Primeiro, você, de fato, conhecer quais são os problemas que existem na nossa educação. Não adianta você querer negar isso, né? Conhecer, precisa conhecer. Hoje, uma coisa que a gente não pode... Qualquer profissional da área da educação, ele precisa buscar uma capacitação e conhecimentos na parte da inclusão.
né, que é uma coisa que é muito necessária. Muito, né? E quando eu falo inclusão, não é só uma questão de uma deficiência, não é nada disso. Tipo essa questão dos autistas hoje, Sim. TDAH, essas coisas todas, né? Essas coisas todas. Mas você sabe, Fátima, que tem muito aluno que não tem, que a gente fala são os ditos normais, que não tem uma dificuldade, mas ele tem uma carência. Então, se você, professor, você consegue entender isso, por que ele não está aprendendo, por que ele não está se dedicando, você consegue. Então, antes de você, porque você concorda, se você é professor, eu tenho a habilidade para ser professor de matemática, porque na escola eu ia bem. Isso é um passeio para a pessoa, mas para o aluno não é. Né? Eu mesmo fui uma pessoa com muita dificuldade em matemática, era a minha pedra no sapato. Mas antes disso, se você buscar, levar para esse aluno, para essa família que está te procurando uma forma de mostrar, vamos juntos, vamos caminhar juntos, isso vai dar muito certo. Então, esse profissional, ele precisa querer isso, ele precisa buscar capacitação e entender que ele vai precisar se doar enquanto ser humano. Perfeito. Porque a gente está aqui para servir, né? Para servir, exatamente. Ismênia, que satisfação. Estou muito feliz com esse bate-papo. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando sua família, seus projetos e seus alunos, né? E que venham mais para serem transformados pela professora Ismênia. Eu que agradeço, assim, da confiança, né, do convite que você me fez, Fátima, e porque é uma pessoa que também dá essa oportunidade, né, esse momento para que a gente possa colocar o trabalho que a gente vem fazendo, e eu quero deixar um beijo bem grande para todas as famílias que confiam no meu trabalho, e nos meus queridos alunos. É, claro, né, porque eles vão assistir todos eles esse programa. Que legal. Então, assim, agradeço imensamente vocês que nos acompanharam até aqui, e fica a dica. Seja a mudança que você quer ver. Faça a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.